Prezados irmãos e irmãs, tem um ditado que diz, acho que é mais ou menos assim, que o pior cego é aquele que não quer ver. O pior cego é aquele que, tendo visão, não quer enxergar, não quer ver. E a cena do evangelho de hoje é justamente o contrário. Este homem cego desejava ver Jesus. Este homem cego desejava recuperar a sua vista. Este homem cego, na verdade, ele queria seguir Jesus pelo caminho. Essa expressão do evangelista São Marcos, ela é muito significativa. O que significa esse caminho? O caminho é justamente Jesus. Lembremos daquilo que o evangelho de São João nos diz. Jesus se apresenta aos seus discípulos justamente dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pois bem, Jesus então aproxima-se daquele homem, chama aquele homem então cego. Ele jogou o manto e deu um pulo e foi até Jesus. Aqui também outra expressão que não é simplesmente uma expressão apenas de um fato, mas uma expressão teológica dessa atitude. O que significa tirar o manto? Retirou o manto, jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Ou seja, esse homem quis realmente mudar de identidade, mudar a sua identidade, podemos assim dizer. Ele quis, na verdade, revestir-se de um outro manto. Ele deixou o manto que ele usava, jogou o manto que ele usava, deu um pulo, teve atitude e foi até Jesus. E Jesus então disse: o que queres que eu te faça? Jesus não impõe, Jesus não dá a visão àquele que não quer enxergar. Jesus simplesmente não disse: fique curado. Não, Jesus diz: o que é que você quer que eu te faça? E é isso que Jesus também pergunta a cada um de nós: o que realmente você deseja? O que realmente você quer? Qual é a sua intenção? E o cego então dirigiu a Jesus: qual era o seu desejo? Mestre, eu quero ver. Eu quero ver. E para isso, antes do mestre então realizar de certa forma o pedido daquele cego, aquele cego também já havia tomado atitude. Lá na frente ele estava sentado à beira do caminho. Depois ele recuperou a visão, foi colocado no caminho, mas antes ele estava à beira do caminho. O que significa estar à beira do caminho? Se Jesus é o caminho, ele não estava no caminho de Jesus, certamente não seguia Jesus, certamente não praticava a palavra de Jesus, os ensinamentos de Jesus, mas ficava à beira do caminho. É um pouco às vezes como nós, a nossa posição, a nossa postura e a nossa atitude. A gente conhece Jesus, a gente ouve o evangelho como alguém que está à beira do caminho, como alguém que talvez esteja agora passando aqui na avenida e ouvindo aqui as vozes que saem de dentro da igreja. Talvez ouçam até alguma palavra do padre, mas simplesmente estão à beira, não estão literalmente aqui, como vocês, dispostos, colocados à disposição de ouvir aquilo que está sendo aqui dito. E assim era aquele cego, vivia à beira do caminho e não no caminho em si. Não estava no caminho, não estava na ação, na atitude. Mas a partir do momento que ele ouve dizer que Jesus está passando, ele então começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Por que ele não pediu que Jesus o curasse? Por que ele pede que Jesus tenha piedade dele e não o curasse? Porque o que ele queria não era simplesmente voltar a enxergar com os olhos da carne. O que esse homem desejava, o que este cego e mendigo desejava, é restituir a sua dignidade como homem, mas certamente também a sua dignidade como pessoa, certamente também a sua dignidade, podemos assim dizer, cristã.
Portanto, aquele homem deseja muito mais do que enxergar, do que ver. Na verdade, aquele homem deseja enxergar Jesus, que é mais do que ver, podemos assim dizer. É mais do que simplesmente ver com os olhos da carne, mas o que aquele homem desejava era enxergar a misericórdia de Deus. Por isso ele pede que Deus tenha piedade dele, que Jesus tenha piedade dele. E a partir do momento que ele reconhece então o seu pecado, ele reconhece talvez aquilo que fez ele viver à beira do caminho, aquilo que o colocou na beira do caminho. Certamente ele reconhece o seu pecado que o fez colocar-se à margem, e por isso ele reconhece que Jesus, por meio do seu perdão, por meio da sua graça, por meio da reconciliação com Cristo, ele pode voltar ao caminho, ele pode enxergar novamente, ele pode de certa forma poder participar, entrar no caminho. E é exatamente isso que acontece. Por isso ele joga o manto, ele deixa tudo de lado, deixa a sua vida de outrora, tira o seu manto para se revestir com um novo manto, como aquele filho pródigo que deixou o seu manto, que recusou o seu próprio pai e foi, gastou, esbanjou todos os seus bens. E o que é que o pai fez quando aquele filho pródigo voltou? O pai o revestiu novamente com um manto, com uma túnica. Então vejam, a veste simboliza exatamente esse revestimento da graça de Deus. Nós também, pelo batismo, fomos revestidos de Cristo. Por isso, quando fomos batizados, nos foi dado uma veste branca, que simboliza justamente esse revestir-se de Jesus Cristo. E ao longo da vida, às vezes, a gente parece que tira um pouquinho a veste branca e deixa de lado. Mas a misericórdia de Deus, a reconciliação por meio do sacramento da confissão, nos faz novamente revestir-se de Cristo. Mas é preciso, antes de chegar, antes de ser perdoado, antes de ter a absolvição do Padre, é preciso que nós tenhamos a atitude de ir ao encontro do perdão. É preciso que nós tenhamos a atitude de ir ao encontro da reconciliação, de pedir perdão, de reconhecer o nosso pecado e reconhecer que Jesus pode nos perdoar. E por isso somos perdoados e somos readmitidos ou colocados no caminho. Voltamos a enxergar, porque a pior cegueira, como diz o ditado, o pior cego é aquele que não quer ver, o pior cego é aquele que realmente se deixa levar pela escuridão do pecado, pelas trevas, e não pela luz de Cristo. E por isso, a vida no pecado nos impede de ver Jesus. As nossas mazelas humanas, as nossas fragilidades, se alimentadas, elas vão também nos tornando cegos, e já não enxergamos mais a graça, já não enxergamos mais aquilo que pode nos tornar parte deste caminho de Jesus, mas pelo contrário, vamos ficando cada vez mais à beira do caminho e vamos nos contentando em viver com as migalhas, porque é isso que muitas vezes, infelizmente, é do que vive o mendigo. O mendigo vive das migalhas, o mendigo vive muitas vezes de uma condição vulnerável. Assim também nessa realidade espiritual da nossa vida, achamos que o pouco que resta é suficiente, mas não é. Esse homem percebe que já não era o suficiente, ele deseja ter dignidade, ele deseja de fato ver Jesus, colocar-se no caminho de Jesus, ele deseja de fato se tornar não mais um mendigo, mas um homem, um discípulo, um seguidor do Mestre. Por isso ele diz: Mestre, que eu veja. E Jesus diz: pois bem, vai, por quê? Porque a tua fé te curou. E no mesmo instante ele recuperou a vista. Não diz que Jesus o curou, é bonito isso. Jesus quer mostrar: olha, eu quero curar, já era para estar curado, mas agora a tua fé te curou e você recuperou o que você tinha perdido. Recuperar significa também um esforço da nossa parte. Então Jesus quer que nós enxerguemos, Jesus quer que nós possamos ver
vê-lo, contemplá-lo, mas Ele deseja a nossa atitude como a desse cego, de querer ver e certamente da fé nele ser capaz de fazer-nos recuperar aquilo que o pecado nos fez perder, aquilo que talvez o pecado não foi capaz de nos dar, mas pela fé é possível recuperar. Nós estamos então hoje celebrando esta quinta-feira, como todas as quintas-feiras nós fazemos memória da Santíssima Eucaristia, da instituição da Eucaristia, e na próxima quinta-feira nós estaremos celebrando a grande solenidade de Corpus Christi, a grande festa da Eucaristia, o Santíssimo Sacramento do altar, né? Uma festa que está muito ligada à Quinta-feira Santa. Portanto, na próxima quinta-feira, toda a igreja celebra a sua fé na Eucaristia, e a Eucaristia é justamente isso. A Eucaristia é que nos ajuda a enxergar aquilo que os nossos olhos humanos não conseguem ver, porque quando nós olhamos a hóstia santa, quando olhamos a hóstia consagrada, nós não vemos Jesus com esses olhos da carne, mas o contemplamos com os olhos da fé. E é uma atitude que depende de nós também. Jesus está presente, independentemente se nós acreditamos ou não. Ele está no pão e no vinho consagrado, Ele está na Eucaristia. No entanto, a nossa atitude de querer ver, a nossa atitude de ir ao encontro, a nossa atitude de querer contemplar o mistério, faz com que Jesus também diga: pois bem, veja então. E nós recuperamos essa vista, recuperamos essa visão pela fé neste sublime sacramento. Que esta celebração então da Eucaristia de hoje, já nos preparando para a próxima quinta-feira, na solenidade de Corpus Christi, nos ajude a recuperar a nossa fé, que talvez muitas vezes esteja um tanto quanto deixada de lado, uma fé que talvez esteja à beira do caminho, e que nós sejamos capazes então de ver Jesus, ter a atitude de quem quer ver Jesus, e sejamos capazes de recuperar a nossa vista em Jesus Cristo, a vista que talvez foi perdida pela nossa incredulidade, pelo nosso pecado, pelo nosso egoísmo, pela nossa falta de fé. Assim seja. Amém.